Boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 28 de novembro, e nós vamos falar sobre a tentativa de golpe em 2022 e também sobre mudanças climáticas. Vem com a gente, o Conexões já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo, você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou que nos acompanha em qualquer dia e horário no nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, me descrevo como uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos castanhos claros. À minha esquerda, eu tenho a Sara Raquel, que vai fazer a interpretação para Libras aqui no estúdio. Ela se descreve como uma mulher de média estatura, com pele parda, olhos escuros e cabelos lisos, com mechas abaixo dos ombros, que hoje estão presos. Nós duas estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde daqui a pouco vão aparecer o nosso entrevistado e também os nossos conteúdos de vídeo. Bom, mas a gente já começa com o nosso giro de notícias. O governo federal vai enviar uma proposta para isentar de impostos de renda as pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês, segundo um pronunciamento feito ontem pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que aparece aí na sua tela. O ministro esclareceu que a medida não deve ter impactos sobre as contas públicas, porque será bancada com uma taxação extra de quem ganha mais de R$ 50.000 mensais. Essa medida faz parte da segunda etapa da reforma tributária, que prevê a reforma de impostos de renda. E no pronunciamento, o ministro lembrou da reforma tributária do consumo, que foi promulgada no ano passado e já está em regulamentação pelo Congresso Nacional. Ela deve trazer outros benefícios às classes baixa e média. E ainda falando do governo federal, ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que autoriza o governo a aumentar a participação em até R$ 500 milhões no Fundo Garantidor de Operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, esse que é o PRONAF. O objetivo dessa lei é reforçar as garantias de acesso de financiamento para esses agricultores familiares. E o PRONAF foi criado em 1996 e pretende promover o desenvolvimento sustentável do meio rural com ações voltadas para implementar o aumento da capacidade produtiva e a geração de empregos e renda. Bom, o início do nosso programa está tratando muito sobre o governo federal e tem mais uma informação sobre isso. A Polícia Federal afirma que a tentativa golpista do ex-presidente Jair Bolsonaro e de aliados dele só não foi concretizada porque a maioria do alto comando do Exército e os comandantes do Exército e da Aeronáutica não cederam a essas pressões golpistas no final de 2022. Conforme o relatório da PF, os comandantes do Exército e da Marinha não deram o suporte armado para que o ex-presidente da República, naquele momento ainda presidente, consumasse o golpe de Estado. Essas conclusões dos investigadores estão em um relatório que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal e tornado público na última terça-feira. Bom, mas para entender melhor como é que funcionou essa tentativa de golpe, o que diz esse relatório e quais as consequências daqui para frente, a gente vai conversar agora com o Pedro Pietrafesa, que é professor de Relações Internacionais da PUC Goiás. Ele aparece aqui na nossa tela e vai conversar com a gente de forma remota. Olá, professor Pedro, seja bem-vindo ao Conexões. Olá, Camila, tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom, primeiro peço que o senhor faça uma rápida descrição física para o nosso público cego e de baixa visão. Sou um homem branco, eu não tenho mais cabelo, eu sou careca, eu uso óculos, e essa é mais ou menos a minha descrição física. Bom, para a gente começar, professor, explicar um pouquinho sobre essa tentativa de golpe.
Com certeza quem passeia pelas redes sociais já deve ter visto pessoas falando que tentar alguma coisa não é crime, né? Tem gente fazendo até uma analogia com, por exemplo, um assassinato. Inclusive, alguns membros, né, do governo falaram isso. Eu posso pensar em matar alguém, até planejar, mas se eu não tomar uma ação, isso não é crime. Essa comparação, ela é viável? Pensar e chegar a planejar um golpe de Estado é crime? Sim, pensar e planejar e começar a executar, né, o golpe, uma tentativa de golpe de Estado é crime, sim. Né? Então, o que tem aqui, que a gente viu pelas próprias investigações, é que começou, né, aquela etapa de criar motins, criar ali algum tipo de distúrbio social, para que depois as Forças Armadas pudessem implementar, né, todo um estado de sítio, um estado em que todas as prerrogativas democráticas elas são retiradas, né, e ali você tem a possibilidade de estabelecer, né, uma prática mais autoritária, um regime autoritário, para que o ex-presidente Bolsonaro pudesse ali exercer o mandato novamente. O mandato não, exercer o poder novamente, porque ele não estaria exercendo o mandato, né? Porque o mandato é pelo meio do voto popular. Bom, em relação a uma outra parte dessa tentativa, de que eles pensaram em executar, né, em matar o presidente eleito naquele momento, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice eleito pela mesma chapa e até mesmo o ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Isso também já é um outro tipo de tipificação de crime, né? E eles, inclusive, chegaram a quase concretizar, né, algo contra o Alexandre de Moraes, ficaram de tocaia no lugar, já tem provas de tudo isso, né, Pedro? Sim, já tem as provas, né, que eles ficaram ali de tocaia, que pediram, né, autorização para poder executar ali o ministro, né, Alexandre de Moraes, e que por uma questão de tempo em que ele estava ali no STF, em reuniões que ele teria naquele dia, foi que deu ali um atraso para poder efetuar mesmo essa ordem de execução. Então, isso é uma coisa muito séria, né, contra, né, o ministro que estava naquele momento significando, né, a principal força dentro ali do TSE, uma vez que ele era o presidente do TSE naquele ano, né, e que ele poderia ali, a partir da execução dele, fazer a execução dos outros dois que foram eleitos, né, o Lula, o presidente Lula, e o vice-presidente, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, isso é muito grave, né, então tem que ser apurado da forma mais pesada possível para que não ocorra esse tipo de evento novamente aqui no Brasil. Bom, antes de falar das apurações, Pedro, em relação a isso que eu falei no começo da nossa entrevista, que é uma das indicações do relatório, né, um relatório gigantesco da Polícia Federal que foi apresentado e que foi tornado público nessa semana, de que o golpe não se concretizou porque Exército e Marinha não teriam, né, aderido a esse plano, não teriam oferecido um apoio armado a esse plano. Como é que você entende essa indicação da PF? Bom, isso é muito grave, até porque dentro ali do Exército tinha algumas tropas, né, que já estavam, né, alguns batalhões ali que já estavam à disposição do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, caso tivessem a ordem, né, mas ali o comando geral, né, o topo da cadeia de comando do Exército, né, e da Marinha, eles não aceitaram, né, participar dessa tentativa de golpe. Então, o que a gente vê é que as instituições democráticas, que são bastante complexas, complicadas da gente manter no decorrer do tempo, elas precisam de um fortalecimento de salvaguarda. Né? Só pelo desejo de determinadas pessoas, de determinadas autoridades, ela vai deixar ou não de existir. Isso mostra um pouco tanto que a gente precisa, né, fortalecer as nossas instituições democráticas para que, seja as Forças Armadas ou alguém que perdeu as eleições por interesses próprios, né, por interesses individuais, ali coloque abaixo a nossa democracia, que é bastante recente. Né? Nós temos duas experiências democráticas que são ainda experiências, uma durou poucos anos, essa tem agora 40 anos, é muito pouco, né? É uma democracia nova, né, jovem, e que a gente precisa fortalecer para que a gente não perca, e esse evento de que poucas autoridades determinaram o futuro ou não da nossa democracia, isso mostra um pouco que a gente precisa criar novas salvaguardas para que isso não ocorra. Para a gente terminar, professor, como é que o senhor imagina que vai ser esse processo de investigação? Não é que deve ser longo, porque envolve
muitas pessoas, envolve um ex-presidente, envolve pessoas que estavam em cargos importantes dentro das Forças Armadas brasileiras. Será que essas pessoas elas vão responder por esses crimes que elas estão sendo investigadas? Existe um caminho no Brasil mesmo para que a gente consiga fortalecer essas instituições e puna pessoas que queiram atentar contra o Estado Democrático de Direito? Sim, né? Então agora vai ser o processo do Ministério Público, né? Então ele vai ali apresentar a denúncia, né? O entendimento ali do Ministério Público, e depois vai ter todo o trâmite lá no STF para poder julgar, né? São 37 pessoas, então é um número muito grande, então não vai ser um processo rápido, né? A gente não pode esperar que em fevereiro do ano que vem já esteja concluído esse processo, né? Então, tem muitas nuances, algumas coisas eles podem ser acrescentadas, como a questão da bem paralela, né, que pode ser acrescentado também nesse inquérito do golpe. Tem todas as denúncias relacionadas ao ex-presidente Bolsonaro que estão discutindo se vão juntar elas, né, no caso ali das vacinas, por exemplo, da bem paralela, das fake news, né, até porque as fake news e essa tentativa de golpe, né, estão muito intricados. Então, acredito que vai ter o devido processo legal, né, até é um desejo, né, do STF, até dos opositores do Bolsonaro, que ele tenha esse devido processo legal, porque quando ele for preso, não tem nenhum tipo de justificativa de perseguição política, que ele foi preso pelos crimes que ele cometeu. É importante, só para finalizar, que a gente aprenda com o que ocorreu em 61 e depois em 64 com o golpe militar, de que não pode ter nenhum tipo de julgamento que passe a mão, né, ou nenhum tipo de anistia a essas pessoas, essas autoridades, esses políticos que tentaram o golpe contra a democracia brasileira. Muito obrigada, professora. A gente conversou então com Pedro Pietrafessa, que é professor de Relações Internacionais da PUC Goiás. Uma ótima tarde para você, muito obrigada. Obrigado, uma ótima tarde para todos os nossos telespectadores. Obrigado, Camila. Obrigada, até mais. Bom, e há décadas o mundo tenta implementar medidas para reduzir a emissão de gases poluentes e assim retardar o aquecimento global. Para isso, são implementados diferentes acordos, como, por exemplo, o Acordo de Quioto e o Acordo de Paris, de 2015. Mas as metas desses tratados nem sempre são alcançadas. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto agora. Alerta mundial. De acordo com o climatologista Carlos Nobre, o Acordo de Paris, firmado em 2015, não deve ser cumprido totalmente. O combinado, que tem a intenção de reduzir a emissão de gases poluentes no planeta, foi obedecido apenas por uma pequena parcela de países. Antes de falar mais sobre o assunto, irei fazer a minha descrição. Meu nome é Matheus Oliveira, sou um homem branco de olhos e cabelos castanhos e não possuo barba. Bem, não é de hoje que o tema do clima mundial preocupa os cientistas e a população no geral. E essa preocupação tem aumentado à medida que as consequências do aquecimento global têm sido sentidas. Aqui no Brasil, um marco foi registrado em 2023, o ano mais quente do país, com cerca de 1,4 graus Celsius acima da média. Para falar mais sobre esse tema preocupante, converso hoje com a professora Gislaine Cristina, do Instituto de Estudos Socioambientais, o IESA, da UFG. Ela se descreve como uma mulher branca de olhos verdes e cabelos curtos de cor loira escura. Professora, o que foi feito, quais foram os motivos que os países que firmaram o Acordo de Paris não conseguiram cumprir de fato com esse combinado? Bom, é uma questão muito complexa que envolve tanto as questões políticas, sociais e econômicas, e a gente percebe que desde 1990, década de 90, os países tendem a tentar se organizar para evitar, minimizar um pouco o lançamento de gás de efeito estufa para a atmosfera. A questão é que, se os países aderem totalmente a esses acordos, como é o Acordo de Paris e tantos outros que foram firmados, automaticamente nós teremos, aquele país, ele terá uma menor, digamos assim, será freado o seu desenvolvimento econômico, especialmente o econômico. Por quê? Porque todas as nossas atividades econômicas atualmente, elas são pautadas basicamente no uso de combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas, e sem falar nas cidades, que também influencia bastante nesse aquecimento e emissão de gases de efeito estufa.
E tendo em vista essa situação emergente, o que a senhora sugere para que a situação possa se reverter positivamente? Também bastante complexo, porque a gente vai ter que contar com a boa vontade, a disponibilidade e o querer dos nossos governantes para que eles possam atuar em conjunto em diversas escalas. É o município, é o estado e é o país em conjunto com normas, com leis que possam serem colocadas em práticas no sentido de minimizar o efeito, minimizar o lançamento de gás de efeito estufa, mas paralelamente a isso também colocar medidas mitigadoras e de adaptação e de resiliência, principalmente nas grandes cidades, onde o impacto dos eventos extremos são bem mais, digamos, bem mais atuantes, bem mais fortes. Professora, nós agradecemos muito pelos esclarecimentos prestados a nós. E agora, para deixar o clima um pouco mais frio aí com o ar-condicionado, eu volto com vocês aí no estúdio. A gente agradece o Matheus, nosso estagiário de jornalismo, por esse conteúdo e daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o contexto local, sobre a investigação em relação à Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, também para falar sobre esporte. Então, continua com a gente que tem muito mais informação daqui a pouquinho. Estamos de volta com Conexões de hoje. E agora vamos te atualizar sobre uma informação que nós demos ontem a respeito da prisão do secretário municipal de saúde de Goiânia, Wilson Polara, e também de um executivo e de um diretor financeiro do mesmo órgão. Isso tudo em uma operação do Ministério Público de Goiás. E segundo o MP, teriam havido pagamentos irregulares em contratos administrativos firmados pela Secretaria Municipal de Saúde. E a repórter Amanda Dutra está ao vivo para trazer mais informações para a gente sobre essa investigação, sobre o desenrolar disso tudo. Boa tarde, Amanda, seja bem-vinda a Conexões. Conta mais para a gente, então, dessa investigação tão importante aqui para a nossa cidade. Boa tarde, Camila, professor Diego e a você aí de casa que nos acompanha. É isso mesmo, foram encontrados mais de R$20 mil em dinheiro em posse de um dos investigados dessa operação. Agora, os 3 estão presos em prisão temporária. Mas antes de continuar, eu me apresento. Eu sou Amanda Dutra, uma mulher de pele clara, com cabelos crespos, curtos e escuros e olhos também escuros. Seguindo, essa investigação do MP começou em maio deste ano, para apurar atrasos nos repasses à Fundac, que é a associação que administra a verba pública repassada às 3 maternidades da Prefeitura de Goiânia, que são administradas pela Prefeitura. E a dívida resultante do desvio de verba que houve chega a quase R$22 milhões. Daí se instaurou a Operação Comorbidade, que, além de envolver os servidores do MP, também envolve 11 promotores de justiça, 28 policiais, militares e um delegado de polícia. Os promotores explicam que os pagamentos irregulares foram feitos fora de canais oficiais e não foram registrados pela contabilidade pública. E os principais fatores pontuados na investigação foi a desestruturação da assistência hospitalar, a restrição ao acesso de leitos de UTI e de enfermaria, e também houveram diversos indícios de irregularidades em contratações desta pasta. A respeito da restrição do acesso aos leitos de UTI, nos últimos dias, cerca de 5 pessoas faleceram aguardando vaga nestas UTIs. E as famílias chegaram a entrar em contato com a Justiça e o Ministério Público, mas não foram atendidas a tempo. E sobre o posicionamento do ex-secretário, em nota, a defesa de Wilson Polara afirma que acredita que a inocência dele será confirmada no decorrer da investigação. A Prefeitura de Goiânia se posicionou dizendo que está colaborando com a Operação Comorbidade e que se coloca à disposição de também levar documentos e estar tomando as medidas cabíveis nessa situação. Tanto que um novo nome já foi apontado para liderar a pasta, que é o da cirurgiã dentista Sinara Matias Costa. É isso, volto com vocês aí do estúdio.
Muito obrigada, Amanda. E claro, a gente continua acompanhando essa situação e, claro, acompanhando a situação também da saúde aqui da cidade de Goiânia. Muito obrigada. Boa tarde, Amanda. Boa tarde. Bom, e ainda falando sobre investigação, o Ministério Público Eleitoral pediu a inelegibilidade do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e também a cassação da chapa de Sandro Mabel, ambos do União Brasil. Esse pedido foi feito, o Sandro Mabel, que concorreu à Prefeitura de Goiânia nas eleições desse ano e que saiu vitorioso. Bom, essa investigação é motivada porque eles estão sendo investigados por abuso de poder político pelo uso do Palácio das Esmeraldas, que é a sede do governo estadual, em eventos de apoio à candidatura de Sandro Mabel. E isso seria ilegal, segundo o Ministério Público Eleitoral. E também, segundo o órgão, suplentes de vereadores e lideranças políticas teriam sido convidadas por Mabel e Caiado para participarem de jantares no Palácio das Esmeraldas, nos dias 7 e 9 de outubro, período que antecedeu o segundo turno das eleições municipais. Esses eventos, segundo o documento, foram divulgados em redes sociais dos dois políticos e teriam nítido caráter político-eleitoral, segundo o Ministério Público Eleitoral. E, portanto, configuram abuso de poder político. Depois da divulgação da nota do MP Eleitoral, a defesa dos dois políticos se manifestou, dizendo que espera que a Justiça Eleitoral, com base na jurisprudência, na aplicação da legislação pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo Tribunal Superior Eleitoral, ela não reconheça esses pedidos que foram apresentados. A defesa de Caiado, por outro lado, disse que esses jantares que foram citados foram promovidos pelo governador como parte da rotina política, sem qualquer caráter eleitoral. Bom, dezembro já está aí, Final de ano, festas, ano novo, muita gente gosta de comprar nessa época. Então, fique ligado que as lojas da região da 44 vão abrir aos domingos também até o final desse ano. O novo expediente começou nessa semana, com expectativa de aumento nas vendas durante a semana do Black Friday, E a estimativa é que o polo de vendas receba cerca de 400 mil visitantes durante esse período. E segundo a Associação dos Lojistas da região da 44, o horário de funcionamento aos domingos será das 8 da manhã às 2 da tarde. Durante a semana, o horário de funcionamento segue de segunda a quarta, entre 8 da manhã e 6 da noite, um período um pouco mais reduzido, e de quinta aos sábados, das 7 da manhã às 6 da noite. Muito tempo aí para você comprar os seus presentes de final de ano. Só toma cuidado para não se endividar, Bom, e agora a gente tem informações sobre a situação do Goiás na Superliga Masculina de Vôlei, com o Doutores da Bola. E o Goiás, infelizmente, sofreu um duro revés em casa na Superliga. Mas antes de falar, eu vou me apresentar. Meu nome é Johnny Cangirana, eu sou um homem negro, de pele clara, com cabelo e barba escura e olho castanho claro. E o Goiás acabou sofrendo uma derrota duríssima no SESI Vila Canaã, contra o Minas Itambé por 3-0. O Goiás foi um time muito abaixo do que a gente costuma ver aqui em Goiânia. E segundo o técnico Ítalo Machado, um dos motivos da derrota foi não saber aproveitar os contra-ataques. As parciais do jogo foram 25-21, 25-22 e 25-20. Com a derrota, o Goiás permanece na zona de rebaixamento da Superliga. É o 11º colocado, enquanto Minas Itambé é o 2º colocado da competição. Para encerrar o programa, a gente tem uma dica muito importante. A Orquestra Filarmônica de Goiás se apresenta hoje, às 8 horas da noite, no Teatro Goiânia, com um concerto especial para pessoas surdas. Esse concerto tem a regência da maestra Mariana Menezes. E o espetáculo faz parte dos festivais unificados da Escola de Música e Artes Cênicas aqui da UFG. Para que as pessoas surdas possam apreciar o concerto, foi escolhido um repertório que conta com instrumentos graves, que aumentam as vibrações sonoras. Além disso, as pessoas que estiverem presentes vão receber um balão, que também auxilia que elas sintam as vibrações da música. A entrada é gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos.
Bom, eu e a Sara ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua presença. Até amanhã. Tchau, tchau.